Terminou lá em Dallas o jogo entre Holanda e Japão pelo grupo J da fase de grupos, primeira rodada, e foi um baita jogo, principalmente no segundo tempo. Acho que por enquanto é o melhor jogo da Copa do Mundo, mas só por enquanto, né? Porque conforme vai passando, sempre vai tendo jogos melhores. Mas falando sobre esse jogo, primeiro vamos para as escalações. Só lembrando que o Memphis está no banco porque ele não está 100% fisicamente e por isso ele ficou no banco. Mas se ele tivesse 100%, provavelmente ele seria titular, igual nos próximos jogos que ele deve ser, né? A Holanda veio com Verbruggen no gol, Van de Ven, Van Dijk, Van Hecke, Dumfries. No meio campo, Reinders, De Jong e Gravenberch. Na minha opinião, o meio-campo da Holanda, junto com o de Portugal, é o melhor meio-campo da Copa, e o ataque com Gakpo, Malen e Summerville. Já o Japão veio com Suzuki no gol, Ito, Taniguchi, Watanabe, Nakamura, Kamada, Sano, Doan, Maeda, Ueda e Kubo. E esse é o time do Japão. O Japão teve 3 desfalques importantes para essa Copa do Mundo: o Minamino do Mônaco, o Mitoma do Brighton e o Endo, do Liverpool, ambos por lesão. O Endo chegou até a ser convocado, mas teve que ser cortado por lesão. O jogo aconteceu lá em Dallas, no estádio AT&T, alguma coisa assim. Só lembrando também que esse jogo entre Japão e Holanda pode decidir quem o Brasil vai enfrentar nas 16 avos de final. Se o Brasil passar em primeiro lugar, que se Deus quiser vai acontecer, e ou Japão ou Holanda passar em segundo, o Brasil vai enfrentar um deles. Então esse jogo é muito importante para decidir quem que vai ficar em segundo, mas como os dois empataram, não vai ser decidido agora, porque provavelmente se algum deles vencessem, ia decidir. No jogo, nos primeiros minutos, a Holanda começou pressionando o time do Japão e obrigando o goleiro Suzuki a fazer uma grande defesa, e ficando muito mais com a posse de bola do que o Japão. O Gakpo teve uma boa chance dentro da área, mas acabou desperdiçando. E no lado do Japão, o Nakamura também teve outra chance e deu um chute de pé direito, mas também não conseguiu fazer o gol. Já no finalzinho do primeiro tempo, o Ueda entrou na área finalizando e enganou a torcida nas arquibancadas, acertando a rede pelo lado de fora. Eu na transmissão achei que tinha entrado, mas como o narrador não gritou gol, eu já tinha percebido que tinha ido pra fora, mas deu pra enganar. O primeiro tempo ele foi muito bom dos dois lados, mas faltou gol. Já no segundo tempo o jogo vai ser bem melhor e vai ter mais gols do que no primeiro tempo. Muito mais gols, né? Porque no primeiro tempo não teve nenhum e no segundo teve 4, então obviamente ia ter mais gols, né? O segundo tempo começou com a Holanda de novo, com a posse de bola e tentando explorar a área do Japão. E aí, eles conseguiram, de tanto explorar, o Gravenberch cruzou para a área, numa jogada lá da falta, o Gravenberch cruzou para a área e o Van Dijk meteu um gol de cabeça. Lembrando, gente, que o Van Dijk ele já não é muito novo, não. O Van Dijk ele já tem 34 anos, mas mesmo assim, sempre que o time, o Liverpool ou a Holanda, precisa dele, ele sempre tá lá. E eu não duvido de na próxima Copa ele ainda tá. Ele vai estar só com 39 anos, só que o Cristiano Ronaldo tá lá com 41 e ele é atacante, então não duvido nada do Van Dijk, zagueiro, com 39 anos, tá lá disputando mais uma Copa. Depois desse gol, a Holanda ela começou a valorizar mais a posse de bola, afinal tava ganhando no placar, e ficou lá tocando bola, passando, sem tentar marcar mais gols e ampliar o placar. E com isso, a Holanda lá de boas e o Japão correndo atrás do gol, era óbvio que uma hora o Japão ia ter alguma chance, e foi o que aconteceu. O Nakamura, o camisa 13 do Japão, bateu da entrada da área, a bola desviou no Van Hecke, o zagueiro do Brighton, e enganou o goleiro Verbruggen, também do Brighton, e empatou o jogo em 1-1. E isso já é nos 57 minutos do segundo tempo. O primeiro gol, o gol do Van Dijk, foi aos 51 e esse aos 57. Só que esse empate não durou nada, porque já nos 64 minutos, o Summerville colocou os holandeses na frente de novo. O lance do gol foi o Summerville cortando pro meio e bateu com categoria para marcar um belíssimo gol. Esse foi um lance típico do Robben, Tanto que eu vi que a TNT Sports postou a foto lá do gol, foi assim, gol do Robben? Não, gol do Summerville. E aí eu queria entrar aqui em um ponto que
como eu falei no início do vídeo, o Brasil tem muita chance de enfrentar algum desses dois nas 16avos de final. E isso me preocupa bastante, porque, na minha opinião, se o Brasil enfrentar ou o Japão ou a Holanda, eu acho que o Brasil não chega como favorito e tem grandes chances de cair. Porque depois desse jogo, eu percebi que os dois times jogam muito bem, tem tática e, principalmente, tem estratégia e tem um time titular definido. Nem isso a gente tem. A gente não sabe com qual lateral esquerdo a gente vai jogar, qual lateral direito a gente vai jogar, qual atacante, qual ponta. Não é porque a gente não sabe quem a gente quer. A gente sabe que a gente quer o Ryan jogando, a gente sabe que a gente quer o Endrick jogando. Só que o Ancelotti não coloca. Então a gente não sabe quem o Ancelotti tem no time titular. E isso é muito preocupante, porque enquanto tá aí o Japão e a Holanda fazendo um dos melhores jogos da Copa, o Brasil estava ontem passando aperto contra o Marrocos. O Marrocos é melhor do que essas duas seleções, mas o Brasil não jogou nada, quase nada ontem contra o Marrocos. Só no segundo tempo que teve uns momentos bons, mas no jogo todo o Brasil teve poucos lances bons contra o Marrocos. Então é bom a gente ficar atento e torcer para que o Brasil melhore no decorrer dessa fase de grupos. Aos 71 minutos do segundo tempo, o atacante do Corinthians, Memphis Depay, entra em campo e não faz nada no jogo e ainda consegue levar um cartão amarelo. E com a Holanda com 2 e o Japão com 1, a Holanda voltou com aquela estratégia de antes de ficar lá tocando a bola e o Japão foi com tudo para tentar empatar. E virou um toma lá, dá cá e aí teve uma hora que o Kubo, o Takefusa Kubo do Brighton, arriscou de longe, né? E deu até um susto no Verbruggen, mas não deu em nada. Também teve uma chance do lado da Holanda com o Gakpo, mas o Suzuki também conseguiu defender. Nos minutos finais, lá para os 89 minutos, o Japão estava explorando a área da Holanda e mesmo em desvantagem contra um dos times mais altos do torneio, né, a Holanda tem uma das médias de altura mais altas da Copa e mesmo assim o Ogawa cabeceou e conseguiu colocar a bola dentro da rede, empatando o jogo em 2-2. Também, né, já era meio óbvio que não era óbvio, mas era bem provável do Japão conseguir empatar, porque eles estavam pressionando muito a área da Holanda e a Holanda estava se retrancando, então era meio bem provável que uma hora ou outra o Japão ia conseguir meter um gol. Na minha opinião, se o jogo tivesse mais uns 10, 15 minutos, o Japão iria conseguir virar esse jogo, porque lá dos 70 pra frente, o Japão estava jogando muito melhor que a Holanda. E com esse empate, né, quem venceu o jogo entre Suécia e Tunísia se torna o líder do grupo F momentaneamente. O jogo é hoje, né, 11 horas, e hoje não vai ter mais pós-jogo, não vou fazer mais nenhum pós-jogo. Agora, só pra concluir, eu queria deixar claro que, na minha opinião, esse foi o melhor jogo da Copa até agora. E antes de vocês irem, eu queria pedir pra vocês deixarem o like e se inscreverem no canal pra compartilhar o vídeo pra mais gente e mais pessoas acompanharem a Copa aqui no Fute Raiz comigo e com vocês. Então deixa o like, se inscrevam e até o próximo jogo. Falou!